Epístola de Paulo aos Romanos. Nós temos seguido o texto de Romanos, capítulo após capítulo, versículo após versículo, e chegamos em Romanos capítulo 15. E hoje nós faremos a leitura do versículo 22 até o final do texto, do capítulo, que é o versículo de número 33. Romanos, capítulo 15. Versículo 22 até o versículo de número 33. Com temor e tremor, quero convidá-lo a acompanhar a leitura que farei das Escrituras, da Palavra de Deus. Que a sua atenção esteja voltado para aquilo que Deus tem a nos dizer e nos ensinar nessa noite. Nos diz assim a Palavra do Senhor: essa foi a razão por que também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Mas agora não tendo já campo de atividade nessas regiões, e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco, e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantaram uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que, ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos, pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Feche os olhos, nós vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela Tua palavra lida, obrigado pelo tempo que já passamos diante do Senhor, Deus Santo, tremendo, que habita as maiores alturas, mas está aqui também conosco nessa noite. Obrigado pela oportunidade que temos de estar na Tua presença. O Senhor nos trouxe aqui logo cedo, aprendemos a Tua palavra, o Senhor nos sustentou durante todo o dia, o Senhor nos deu o alimento físico, a água para saciar a nossa sede, e principalmente o Senhor tem saciado a nossa alma, o anseio dos nossos corações. Obrigado pela Tua palavra viva, abundante sobre as nossas vidas. E obrigado, Senhor, porque o Senhor tem trabalhado em nós e nós temos oportunidade, e é maravilhosa essa oportunidade de ter o contato com as Escrituras. Senhor, trabalhe no nosso meio, no nosso coração, mais uma vez, nos conceda o conhecer um pouco mais do Senhor e nos conceda o crescer em conhecimento, mas também em graça diante do Senhor. Nos dê graça, nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Domingo passado, irmãos, o diácono Renan
ele pregou em Romanos capítulo 15, do versículo 14 ao 21. E nós aprendemos com o texto, olhando para aquilo que o diácono Renan nos ensinou, em primeiro lugar, nós aprendemos que nós somos possuídos por bondade. Essa bondade de Deus sobre as nossas vidas nos constrange a olhar para o próximo e tratar o próximo também com bondade, com amor com que Deus nos amou. E também somos encharcados do conhecimento de Deus. Deus tem trabalhado nas nossas vidas, Deus tem nos ensinado, Deus tem nos dado o crescimento que tanto precisamos. Então hoje nós somos mais fortalecidos e conhecemos mais sobre Deus do que ontem. Em segundo lugar, nós aprendemos que nós devemos nos gloriar no Senhor. Glorie-se no Senhor e honre a sua salvação. Se existe algo que nós devemos nos gloriar, é nos gloriar no Senhor e naquilo que Ele fez nas nossas vidas. Paulo, nesse texto, explica seu chamado. No versículo de número 16, ele diz assim: para que eu seja ministro de Cristo, Jesus entre os judeus e gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus. Então ele era o ministro de Cristo Jesus entre gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus. Paulo se considerava um evangelista enviado por Deus àqueles que não eram judeus. Logo, Paulo entende que seu chamado era levar o evangelho aos gentios. Aqueles que não faziam parte da promessa, da aliança, agora em Cristo Jesus, são alcançados por essa aliança, essa graça maravilhosa. E o desejo de Paulo era anunciar, era pregar o evangelho nas regiões onde o evangelho ainda não havia sido anunciado. Isso que movia Paulo, isso que alegrava o coração de Paulo, isso que motivava Paulo a pregar o evangelho, a viajar. E o seu coração era um coração repleto de alegria, de júbilo, pela oportunidade que ele tinha de pregar o evangelho àqueles que não conheciam Jesus Cristo. Nós vemos em toda a Escritura um Deus de amor que vem até nós, vem até o homem para salvá-lo. E para salvar o homem, Deus usa os seus filhos, usa a igreja, usa cada um de nós. Eu quero aprender com vocês, olhando para Romanos capítulo 15, do versículo de número 22 ao versículo de número 33, o seguinte tema, simples: levar o evangelho, o dever de todo crente. Esse tema que quero tratar e aprender com vocês, baseado neste texto. Em primeiro lugar, é dever nosso levar o evangelho. Então nós devemos levar o evangelho, e eu quero tratar e aprender com vocês, nós levamos o evangelho indo. O apóstolo, no versículo 19, ele disse que pelo poder do Espírito Santo, havia divulgado o evangelho de Cristo desde Jerusalém, às circunvizinhâncias, até ao Ilírico. Paulo estabelecia um tipo de centros missionários, o que fez com que o evangelho se espalhasse por toda aquela região. Então Paulo planejava, Paulo orava, Paulo colocava diante do Senhor esse desejo de que o evangelho se espalhasse. No versículo 20 ele diz que seu esforço era pregar onde o evangelho ainda não tivesse chegado. No texto que nós estamos tratando, que vai do versículo 22, Paulo diz: porque, mesmo desejando, foi muitas vezes impedido de chegar até Roma. E ele explica o motivo. O motivo era que Paulo sentia-se comissionado a pregar o evangelho ali, naquela região. Então, por vezes, ele teve o desejo de visitar Roma.
Por vezes, ele teve o desejo de visitar os crentes em Roma, mas ele foi impedido pelo chamado que ele tinha de pregar o evangelho naquela região. E agora, o evangelho precisava se espalhar e chegar em lugares onde ainda não havia chegado. O seu trabalho ali havia sido completado. Esta é a conclusão que Paulo chega. Paulo entendia que aquele era o momento, e ele escreve a carta aos Romanos quando ele estava provavelmente em Corinto. E de Corinto ele escreve esta epístola, esta carta. O plano era sair de Corinto com destino a Jerusalém para levar as ofertas aos crentes em Jerusalém. Depois ele passaria por Roma, e depois ele seria enviado pelos crentes romanos para a Espanha. Esse era o plano de Paulo. E em sua avaliação estava sem campo e desejava visitar esses crentes em Roma. Ele passaria por Roma com destino à Espanha. E o desejo dele, o que preenchia o seu coração, era o desejo de pregar o evangelho àqueles que não conheciam sobre Jesus. Interessante o ensino de Paulo. Ele desejava que a igreja em Roma o enviasse à Espanha. Ele entendia que a igreja, os crentes em Roma, eram aqueles responsáveis por enviá-lo até a Espanha. Eu passarei um tempo com vocês e espero que vocês me encaminhem para a Espanha. Nós vemos isso no versículo de número 24. Paulo entendia o privilégio de levar o evangelho. Todos nós devemos entender o privilégio que nós temos de levar o evangelho. É o dever de todo crente levar o evangelho. Nós precisamos ir até aquele que não conhece sobre Jesus. Existe um texto, o texto de Isaías, capítulo 52, versículo de número 7, que diz assim, creio que é um versículo bem conhecido: que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas de salvação. É o dever de todo crente ir. Nós devemos levar o evangelho, nós devemos falar de Jesus. Nós somos chamados por Deus para levar as boas novas de salvação. Talvez o seu chamado seja para um país distante. Lembro-me da minha infância e juventude que eu tinha um desejo de ir para terras distantes. Talvez você já passou por isso, talvez você deseja isso, talvez seja o seu chamado pregar o evangelho a lugares distantes. Nós conhecemos e participamos com orações e do sustento do reverendo Daniel Causi, que está lá na Espanha pregando o evangelho lá. Nós conhecemos muitos outros missionários que são chamados por Deus para pregar o evangelho a lugares distantes, em lugares distantes, que deixam as suas casas, deixam as suas famílias, deixam a sua terra, a sua segurança por algo maior, mais importante e caro, que é levar o evangelho àqueles que não conhecem. Nós fizemos a leitura, e não foi por acaso, de Isaías, capítulo 6, nós fizemos a leitura do versículo 1 até o versículo 3. Depois nós fizemos a leitura do versículo 4 até o versículo de número 7. E eu quero ler de novo Isaías capítulo 6, agora o versículo de número 8, que diz assim: depois disto, depois do encontro de Deus com Isaías, então ele vai dizer assim, depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Todo crente
é chamado por Deus para ir e pregar o Evangelho. Talvez você não tenha um chamado de sair, mas todo crente é chamado para levar o Evangelho àqueles que não conhecem. Nós podemos lembrar, por exemplo, de Mateus capítulo 28, versículo de número 19, que diz o chamado de Jesus, aquilo que Jesus disse aos discípulos, aquilo que Jesus diz a nós: vão e façam discípulos, batizem, preguem a palavra, falem de Jesus. Esse é o primeiro ensinamento que nós temos. Levar o Evangelho é o dever de todo crente. A pergunta que eu quero fazer é: nós temos feito isso? Nós temos levado o Evangelho onde nós estamos? Nós temos falado de Jesus para as pessoas que estão sedentas? Talvez no mercado, talvez no trabalho, com os seus familiares. O primeiro campo que nós temos é com os familiares, com os parentes. Será que nós temos levado o Evangelho? Será que nós temos falado de Jesus? Porque é o dever de todo crente o levar o Evangelho, falar de Jesus. Todos nós somos comissionados. Não é apenas o pastor, não é apenas o presbítero, não é apenas o missionário que vai para terras distantes para falar de Jesus, mas todo crente é chamado a levar o Evangelho. E quando nós olhamos para o exemplo de Paulo, aqui no capítulo 15, nós temos claramente o desejo de Paulo. Ele entendia que o desejo do coração dele era conhecer os crentes em Roma, mas ele foi impedido várias vezes de conhecer os crentes em Roma. Sabe por quê? Porque ele sabia que ele tinha algo muito importante para fazer naquela região: pregar o Evangelho. Ele ficou um tempo ali. Agora ele entende: não, agora eu preciso sair daqui, não existe mais campo, não existem agora pessoas que não conhecem o Evangelho. Eu vou passar por Roma, primeiro eu vou passar por Jerusalém, vou para Roma, e eu espero que vocês, crentes romanos, me enviem para a Espanha, porque lá existem pessoas que precisam ouvir o Evangelho. O que preenche o seu coração quando você escuta isso? O que você pensa quando você se depara com exemplos como o exemplo de Paulo? Um homem que entendia a alegria e o privilégio de falar de Jesus. Nós temos o privilégio de falar de Jesus Cristo, nosso Senhor. E nós devemos fazer isso porque é o dever de todo crente, levar o Evangelho. E como nós fazemos isso? Indo, falando de Jesus Cristo. Em segundo lugar, levar o Evangelho é dever de todo crente. Como nós fazemos isso? Contribuindo. Volte os seus olhos agora para o versículo de número 25. Porque o texto está dizendo que ele está indo para Jerusalém, levando as ofertas enviadas pelos crentes da Macedônia e Acaia. Eram gentios que haviam conhecido o Evangelho, eram gentios que agora são convertidos, agora são cristãos. Esses santos, o versículo 25 diz assim: mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, dos separados, dos escolhidos, daqueles que foram alcançados pela graça de Deus. Os crentes em Jerusalém estavam passando por necessidades. A igreja cresceu muito. Quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, nós vemos que as pregações daqueles primeiros discípulos, daqueles homens que Deus havia chamado, pregação de Pedro, por exemplo, muitos se converteram. Muitos viajantes que ficaram ali em Jerusalém. E a igreja cresceu rapidamente e muito. E a informação que nós temos de Paulo é que a igreja em Jerusalém está passando por necessidades. E agora esses crentes da Macedônia e de Acaia chamam Paulo e diz a Paulo: ó Paulo, nós queremos que você leve uma oferta à igreja em Jerusalém que está passando por dificuldades.
No versículo 27, Paulo diz que o que moveu os crentes da Macedônia e Acaia era um espírito de gratidão. Agora esses convertidos nessa região gentílica estão gratos a Deus. Eles louvam a Deus porque o evangelho chegou até eles. E em gratidão, eles ofertam à igreja em Jerusalém. Os crentes de Jerusalém foram usados por Deus para que o evangelho chegasse até a Macedônia e Acaia. Duas igrejas se destacam nesta região da Macedônia e Acaia: Tessalônica e a igreja de Filipos. Provavelmente essas duas igrejas participam desta arrecadação de ofertas que serão enviadas lá para Jerusalém. Agora, sabendo das necessidades físicas de Jerusalém, movidos de uma gratidão, eles pedem a Paulo para levar uma oferta a eles. E é interessante que nós temos a informação do texto, que a iniciativa não foi do apóstolo Paulo, foi dos crentes da Acaia e da Macedônia. A igreja foi que teve a iniciativa de ofertar a esses crentes que estão passando por necessidades em Jerusalém. O que eles tinham recebido, o evangelho e salvação em Cristo, não podia ser calculado, pago. O que eles fazem? Eles abençoam com uma oferta. É o que Paulo trata com os crentes lá da Galácia. Ele escreve uma epístola aos Gálatas, se você puder abrir, por favor, capítulo de número 6. Gálatas, capítulo 6. Eu farei a leitura do versículo 6 até o versículo de número 10. Olha o que Paulo ensina a outros crentes, aos Gálatas. Capítulo 6, do versículo 6 até o versículo de número 10. Pregar o evangelho é um dever de todos nós, entenda isso. E como que você prega o evangelho? Indo. E onde você vai? Nos lugares onde você está. No seu trabalho, na sua família. Talvez no banco, na fila do banco. Talvez no mercado. Nas ruas. São os lugares onde nós falamos de Jesus. Então a primeira coisa que nós aprendemos com Paulo é que nós levamos o evangelho indo até aquele que não conhece Jesus. Em segundo lugar, nós podemos levar o evangelho, e é o nosso dever, contribuindo no reino, para que o evangelho se espalhe, se expanda e chegue até aos outros, aqueles que não conhecem Jesus. E o exemplo desses crentes que eram gentios, que agora são alcançados pela graça de Deus, quando eles ficam sabendo que a igreja em Jerusalém está passando por necessidade, sabe o que eles fazem? Eles levantam uma oferta e abençoam aquela igreja. Para que aquela igreja continuasse abençoando outros. Para que aquela igreja continuasse pregando o evangelho, para que outros fossem também alcançados. E nesse sentido que Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 6, do versículo 6 até o versículo de número 10. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Que grande ensinamento! Esses crentes da Macedônia e de Acaia entenderam isso. E quando eles ficam sabendo que a igreja em Jerusalém está passando por necessidades, nós precisamos fazer alguma coisa. E nós faremos isso em gratidão a Deus
pela salvação em Cristo Jesus. Nós temos um grande ensinamento aqui. Quando nós ofertamos, quando nós depositamos os nossos dízimos e ofertas no gasofilácio, nós devemos fazer em gratidão a Deus pelo que Ele é nas nossas vidas e pelo que Ele fez por nós. Isso que movia esses crentes, isso que fazia com que esses crentes abençoassem outros que estavam passando por necessidades. O que podemos fazer em gratidão ao Evangelho que chegou até nós? Essa era a pergunta que esses crentes estavam fazendo, e a conclusão é: vamos abençoá-los. Vamos abençoá-los. E não eram igrejas ricas, eram também igrejas pobres, que se esforçaram para abençoar outros crentes. Paulo, expondo aqui seus planos, diz que desejava que a igreja de Roma o enviasse até a Espanha, participasse financeiramente também do seu sustento, do seu chamado. Talvez você não tenha o privilégio de ir para outra região pregar o Evangelho. Talvez num momento da sua vida, o seu coração, ele bateu forte, pensando em ir para alguma região, algum país pregar o Evangelho, e você não foi. Você não teve a oportunidade. Não é o seu chamado. Mas o texto continua a nos ensinar que nós podemos fazer isso pregando aqueles que estão à nossa volta. O texto ainda nos ensina que nós devemos fazer isso, é o nosso dever, levar o Evangelho contribuindo. E é um privilégio para nós. Por isso que Paulo, quando ele ensina aos crentes em Corinto, ele fala sobre a contribuição. Marque aí, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo de número 7, que diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Nós devemos ofertar, nós devemos depositar os nossos dízimos com alegria, porque Deus, Ele se alegra daquele que dá com alegria. E é isso que esses crentes nos ensinam. O dinheiro que é arrecadado nas nossas igrejas é investido no progresso do Evangelho. No progresso do Evangelho. Hoje nós temos tido o privilégio de participar do sustento do pastor Daniel Causi, como eu disse a vocês, e também da família, que está lá na Espanha, trabalhando com muçulmanos. Talvez valha a pena você mandar uma mensagem, perguntar para o Daniel Causi: e aí, pastor Daniel Causi, tudo bem por aí? Como está a vida por aí? Como está sendo pregar o Evangelho aí? Você entende que contribuindo no reino, você entende que trazendo seus dízimos e ofertas, você está participando e também observando o chamado de Deus para a sua vida, para todo crente. Todo crente tem esse dever de levar o Evangelho àqueles que não conhecem sobre Jesus. Faço duas perguntas. A primeira, baseado no primeiro ponto: você tem falado de Jesus? Ou você tem perdido as oportunidades de falar de Jesus? Será que você é aquele que deixa no seu carro alguns folhetos, algumas bíblias? Eu disse isso quarta-feira passada, onde nós estávamos na casa do diácono Sidney, que aqui na igreja nós temos folhetos, nós temos opúsculos, que são pequenos textos bíblicos, nós temos também o Evangelho de João, nós temos uma caixa de Evangelho de João aqui na igreja, nós temos muitos e muitos folhetos à sua disposição. Você pode procurar um presbítero, você pode procurar um diácono para falar comigo. Está aqui nessa sala aqui. Todos nós somos chamados para pregar o Evangelho, falar de Jesus. Você não pode perder as oportunidades. Talvez esperando lá o médico te chamar, fale de Jesus. Dê uma Bíblia. Dê uma Bíblia para o seu vizinho. Você já deu uma Bíblia para o seu vizinho? Todos nós somos chamados para falar de Jesus Cristo. Vá.
Mateus capítulo 28, vão, façam discípulos. Em segundo lugar, nós fazemos e obedecemos o chamado de Deus para as nossas vidas contribuindo. Como é bom fazer parte da igreja presbiteriana, nós temos todas as informações de onde o dinheiro está sendo investido. Com muita clareza, transparência. E como é bom quando nós olhamos para as informações, nós tivemos recentemente uma assembleia na nossa igreja, e nós tivemos a informação do quanto está sendo investido no reino. Bíblias são compradas, o pastor e a família do pastor é sustentado, missionários são sustentados para que o evangelho se expanda, chegue até aqueles que não conhecem Jesus Cristo. O presbitério de Bauru, o nosso presbitério, hoje tem uma comissão. O Fábio e eu participamos de uma comissão do nosso presbitério, que chama a Comissão de Revitalização e Plantação de Igrejas. Sabe qual que é o desejo do nosso presbitério, agora iniciando com essa comissão? Onde nós vamos apresentar para o presbitério um planejamento para que mais igrejas sejam plantadas na nossa cidade, mais igrejas sejam plantadas na nossa região. E como nós fazemos isso? Indo, falando de Jesus, contribuindo, colocando a mão na nossa carteira, no nosso bolso e contribuindo no reino de Deus. É um prazer e nós devemos fazer isso com alegria, não com pesar, para que outros conheçam sobre Jesus Cristo, para que outros sejam alcançados por esse Jesus. A pergunta que nós fazemos como comissão, Fábio, é: vamos participar disso como igreja? É o nosso dever. É o dever de todo crente levar o evangelho, em primeiro lugar, indo. Em segundo lugar, contribuindo. Está fazendo essas duas coisas? Em terceiro lugar, nós levamos o evangelho e participamos dessa obra maravilhosa, orando. Volte os seus olhos para o capítulo 15 de Romanos. Agora, a partir do versículo de número 30. O convite do apóstolo é que os crentes em Roma lutassem com ele nas orações. Olha a expressão que Paulo usa. Ele trata a oração como luta. Volte os seus olhos para o versículo 30, que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Paulo, ele roga. A ideia aqui é de uma súplica. Ele roga, ele suplica, ele pede com intensidade, ele abre o seu coração. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito. Ele usa essa expressão: eu rogo por aquele que nos une, Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, meu Senhor e Senhor vosso. Eu suplico a vocês pela consideração que vocês têm por Cristo Jesus. Eu suplico também pelo amor derramado pelo Espírito Santo sobre nós. Por isso que ele vai dizer aí: eu rogo também pelo amor do Espírito Santo, esse amor que é derramado sobre todos os crentes, onde todos nós estamos juntos, onde todos nós estamos unidos, onde Paulo já tratou no capítulo de número 15, também nos capítulos anteriores, que dentro da igreja de Roma existiam pessoas diferentes, aquilo que ele chama de fracos e fortes, mas todos tinham em comum Jesus Cristo. E também o amor que o Espírito Santo havia derramado sobre eles. E qual que é o pedido de Paulo para esses crentes em Roma? Lutem juntamente comigo nas orações a Deus ao meu favor. Juntem-se a mim, orem comigo. Ser cristão é ter sempre companhia nas aflições. Ser cristão é saber que nós não estamos sozinhos, mas nós temos companheiros de oração do nosso lado. Isso é uma bênção. Como é bom quando nós nos reunimos em oração.
Como é bom quando nós nos encontramos na quarta-feira, e onde nós expomos os nossos pedidos, onde esses pedidos são colocados no grupo da igreja, onde nós sabemos que muitos outros crentes oram conosco. Nós não estamos sozinhos. E é isso que Paulo está dizendo: juntem-se a mim nessa luta. É uma luta que nós temos, que nós travamos. E Paulo pede 3 coisas no versículo 31. A primeira coisa que Paulo pede para esses crentes em Roma é para que eu seja livre dos rebeldes, os judeus incrédulos de Jerusalém, aqueles que não haviam se convertido ainda, que perseguiam Paulo. Então Paulo abre o seu coração para esses crentes em Roma e fala assim: orem comigo, porque eu vou enfrentar dificuldades lá em Jerusalém com aqueles rebeldes judeus incrédulos. O segundo pedido de Paulo é que a sua missão fosse bem sucedida, que os cristãos em Jerusalém o recebessem bem. Primeiro, que eu não seja perseguido lá. Segundo, que os crentes lá em Jerusalém me recebam e recebam as ofertas dos crentes de Acaia e Macedônia. Lembrando que já tratamos essa questão, dentro da igreja de Roma existia lá uma divisão, em Jerusalém também existia esse problema, onde gentios eram alcançados pela graça e os judeus ficavam preocupados. Não, nós não queremos esses aqui. Agora esses gentios alcançados pela graça de Deus mandam oferta para esses judeus que são alcançados, são cristãos. O que Paulo fala? Que esses crentes que eram judeus, agora são cristãos, recebam as ofertas desses cristãos que eram gentios. Orem por isso, para que eu não tenha problema também com os crentes lá em Jerusalém, porque Paulo também enfrentava dificuldades e rejeição no meio dos cristãos em Jerusalém. E o terceiro pedido de Paulo é que Paulo pudesse chegar até eles, até chegar até Roma com alegria e pudesse passar bons momentos com eles. Olha qual que era o desejo de Paulo. Olha, que Deus me livre dos meus inimigos. Que os crentes lá em Jerusalém me recebam bem e recebam as ofertas dos outros crentes. Em terceiro lugar, eu peço que vocês orem por mim para que eu tenha momentos bons com vocês. Como é gostoso quando nós abrimos o nosso coração para os outros crentes e eles oram conosco, né? Como é bom ser crente porque nós não estamos sozinhos. Paulo abre o seu coração a esses crentes em Roma, fala dos seus medos, fala dos seus planos e vontade e convida esses crentes em Roma a se juntarem com ele em oração. Paulo planeja, mas ora. Ele coloca diante do Senhor. O resultado não foi o pedido por Paulo. Nós vemos isso depois. Quando nós oramos, não significa que seremos atendidos como pedimos. Nós somos pecadores, nós somos limitados, nós somos maus. Muitas vezes a nossa oração nem sempre é muito correta. Tiago tratou essa questão lá no capítulo 4, versículo 3, quando ele diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis maus, para esbanjardes em vossos prazeres. Paulo está dizendo que os crentes em Roma precisavam se juntar a ele em oração, e a oração é uma luta. Envolve disciplina. Quem aqui tem facilidade de orar? Envolve disciplina. Oração envolve perseverança. Oração envolve paciência. Você tem que esperar. O que será que Deus vai fazer? Será que Deus vai me ouvir? Ele sempre ouve. Mas será que Deus vai responder aquilo que eu peço, do jeito que eu estou pedindo? Então oração é luta, envolve disciplina, perseverança, paciência. Orar não é fácil, porque não é natural. Eu sou o pecador limitado, dependente. Eu oro em nome de Cristo Jesus, o nosso mediador. E eu falo com Deus soberano, que tem os seus planos, que são maravilhosos. Quando nós olhamos para o resultado da oração de Paulo com os crentes em Roma, nós vemos que Paulo não ficou livre
daqueles judeus rebeldes. Atos, a partir do capítulo 21, nós vemos Paulo sofrendo muita resistência por parte daqueles, primeiro dos crentes e depois também nós vemos que Paulo, ele sofre uma perseguição muito grande dos rebeldes da Judéia. Eles pegaram Paulo, queriam matá-lo. A guarda é chamada, tiram Paulo da mão desses judeus rebeldes. Aí você fala assim, mas Paulo pediu, os crentes em Roma, eles também oraram. Mas Deus não respondeu de acordo com aquilo que Paulo desejava. Paulo não ficou livre dos rebeldes da Judéia. Paulo é levado para Cesareia, ele fica preso lá 2 anos, e de lá é levado, acorrentado para Roma, onde ele fica também preso 2 anos. Em Atos nós vemos que os cristãos de Jerusalém não aceitam muito bem Paulo, porque desconfiam dele. Lembra do segundo pedido de Paulo? Orem para que os crentes em Jerusalém, os cristãos em Jerusalém me recebam. Paulo não é recebido muito bem em Jerusalém. O terceiro pedido de Paulo, que eu possa ir para Roma e eu possa me alegrar com vocês. Paulo foi para Roma, mas foi preso. Aí a conclusão que nós chegamos que oração é uma luta, porque não é natural. Não é nosso, é uma luta, que exige de nós disciplina, que exige de nós paciência, que exige de nós confiança. Então nós devemos nos juntar a outros crentes. Tudo que acontece com Paulo é diferente, mas a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável também na história de Paulo, na vida de Paulo. Nós não temos nenhum relato se Paulo chegou realmente na Espanha. Você pode pesquisar, você pode ler as cartas que Paulo escreve. Nós não temos informações se realmente ele chega na Espanha. Era o plano dele. Quando nós olhamos para o exemplo de Paulo, nós olhamos para as nossas vidas também, e nós percebemos quantas vezes nós pedimos algo a Deus, e Deus não nos dá de acordo com aquilo que nós pedimos. Quantas foram as suas orações diante do Senhor, e Deus não deu o que você pediu? Ele faz isso com a gente. Por isso que Ele exercita em nós paciência, confiança, certeza que Ele está no controle de todas as coisas. Mas mesmo Deus não respondendo de acordo com aquilo que a gente pede, Ele sempre faz o melhor nas nossas vidas. E nós vemos que Deus faz o melhor na vida de Paulo também aqui. Porque foi nesse período de prisão em Cesareia e em Roma que Paulo escreve pelo menos 4 grandes cartas. O desejo dele era que ele fosse bem recebido, ele foi preso. E nesse período de prisão de Cesareia e também em Roma, ele escreve aos Efésios, ele escreve aos Filipenses, ele escreve aos Colossenses e ele escreve a Filemão. Não é isso que Deus faz nas nossas vidas? Muitas vezes nós pedimos algo a Deus e desejamos que Deus nos responda de alguma forma, e Deus nos responde de forma diferente, mas Deus sempre responde e faz o melhor nas nossas vidas. Porque os planos do Senhor são realmente maravilhosos. Paulo foi usado por Deus e através dessas cartas alcançou muito mais gente do que ele imaginou. Se ele tivesse passado por Roma e passado um tempo lá agradável com os crentes, ele foi preso e essas cartas que ele escreveu em prisão alcançou muitos outros. Paulo não havia pensado, imaginado, sonhado com o que Deus estava ali proporcionando. Ele pôde testemunhar em prisão a governantes, a reis. Ele testemunhou e falou de Jesus ao imperador romano. Ele pregou o evangelho a todos. Quando nós olhamos para o texto, nós vemos que ele fica preso em Roma e ele fica acorrentado. E acorrentado ele fica com soldados da guarda pretoriana, a guarda de César. Ele fica acorrentado com guardas em Roma. E quando ele escreve aos Filipenses,
capítulo de número 4, versículo 22. Lá no finalzinho da epístola de Paulo aos Filipenses, ele diz assim, ele está despedindo dos filipenses, ele escreve: todos os santos te saúdam, especialmente os da casa de César. Provavelmente um soldado que ficou preso com Paulo em Roma foi alcançado pelo evangelho através de Paulo. Os da casa de César vos saúdam. É dever de todo crente levar o evangelho, em primeiro lugar, indo. Você tem ido? Em segundo lugar, contribuindo. Você tem contribuído no reino? Com alegria ou com pesar? Com tristeza? Nós devemos fazer com alegria. Em terceiro e último lugar, é dever de todo crente levar o evangelho. E nós fazemos isso também orando por aqueles que serão alcançados. Nós fazemos isso também orando por aqueles que estão indo pregar o evangelho. Nós levamos o evangelho, nós obedecemos o chamado de Deus, orando pelas igrejas que estão sendo perseguidas, crentes que estão sendo mortos por causa do evangelho. Então nós devemos reservar um tempo de oração e falar com Deus. Por isso que Paulo está dizendo que é uma luta, não é fácil. Nós não queremos orar. Nós arrumamos até desculpas, nós dizemos assim, eu não tenho tempo para orar tanto, mas você tem tempo para celular, para computador e para todas as outras coisas que nós temos tempo. Porque é uma luta, nós não queremos fazê-lo, nós não queremos falar com Deus, nós não queremos reservar um tempo para colocar esses pedidos diante do Senhor, orar pelos nossos irmãos, orar pelo missionário, orar para que o evangelho se expanda e alcance outros. Eu concluo dizendo, e eu quero destacar aqui, eu finalizo, com algumas coisas importantes. Primeiro, eu quero lembrar que todo cristão é chamado a levar o evangelho, a começar em casa, tá? Todos nós somos chamados a levar o evangelho. A pergunta que eu faço é, você já falou de Jesus para os seus parentes? Falou de Jesus para o seu pai, para sua mãe, para o seu filho, para sua tia? Sabe aquele parente que você encontra de vez em quando, talvez numa festa? Está chegando Páscoa. Aí ele prepara aquele peixe, bacalhau. Aí você vai lá, o que você vai fazer? Falar de Jesus. Falar o que realmente significa Páscoa. De um Deus que se fez homem, morreu por nós. Nós precisamos falar de Jesus, a começar aqueles que estão perto dos parentes. Segundo lugar, você pode ter o chamado para ir levar o evangelho longe. Se você é alguém que tem e sente um fogo no coração quando você escuta assim, está precisando de alguém pregar o evangelho lá na China, lá no Japão. Diga sim. Talvez você seja um chamado por Deus para levar o evangelho. E que privilégio é levar o evangelho. Deus tem nos abençoado, na verdade, nos dado muito mais que nós precisamos. Então nós podemos e devemos contribuir financeiramente no reino, façamos isso com alegria. Deus tem nos dado muito mais que nós precisamos. Aí você fala assim, pastor, mas não está bem assim na minha casa não, você tem gastado mais do que recebe. Você não tem tido sabedoria. As pessoas batem na sua casa pedindo ajuda, você fala assim, eu não tenho para dar. Por que você não tem? Porque você não tem tido sabedoria para cuidar daquilo que Deus tem te dado. Na verdade, Deus tem nos dado muito mais do que nós necessitamos. E não pode ser uma desculpa, eu não tenho dinheiro para contribuir no reino. Temos sim. Nós devemos fazer com alegria. Esses crentes da Macedônia e de Acaia contribuíram com alegria para esses crentes lá em Jerusalém que estavam passando por necessidade. Nós devemos fazer isso, irmãos, com alegria. Quarto lugar, ore. Junte-se ao povo de Deus em oração. Orar não é natural. Paulo chama isso de luta. Mas só que nós podemos lutar e nós lutamos melhor em bando. Não lute sozinho.
chame outros para lutar com você. Não ore sozinho. Chame parceiros para a oração. Convide o outro, abra o seu coração. Ô Dulce, eu estou precisando disso, ore por mim. É assim que nós caminhamos. É assim que nós somos fortalecidos. Quinto lugar, planeje. Deus quer que você tenha planos, planeje, mas debaixo da vontade de Deus. Quando olhamos para o texto, nós vemos que Paulo tinha planos. Tinha planos, mas ele entendia que Deus tem um plano maior. E o plano de Deus realmente é maravilhoso. Em último lugar, nossa oração nem sempre é respondida do jeito que nós queremos. Mas com certeza Deus responde do jeito que precisamos para o nosso bem e para a sua glória. Guarde isso no seu coração. Você tem reservado tempo de oração, se você tem um pedido que você tem feito a Deus, colocado diante do Senhor. E se Deus tem respondido de forma diferente do que você está pedindo. A gente tem uns pedidos meio esquisitos, né? Deus, que o meu salário aumente, o salário não aumenta, só diminui. Deus me dá uma casa maior, você não muda de casa, permanece naquela mesma. Deus me dá um carro melhor, o pneu fura, ou funde o motor. Você fala, Deus tem os seus planos. E a nossa oração deve estar de acordo com a vontade dEle. Devemos acalmar o nosso coração sabendo que, mesmo Deus não respondendo do jeito que nós queremos, a resposta de Deus é sempre para o nosso bem e para a sua glória. Entenda isso. Lembre-se que, por pior que seja, Deus continua assentado no seu alto e sublime trono. Nada foge do seu controle. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Finalizamos capítulo 15. Estamos caminhando para o final da Epístola de Paulo aos Romanos. E temos aprendido como é vida cristã. Na caminhada cristã, no meio do povo de Deus, nós temos aqueles que estão caminhando, dando os primeiros passos. Nós temos aqueles que conhecem pouco do Evangelho, apesar de muito tempo no Evangelho, na igreja. Nós temos aqueles que, em pouco tempo, já conhecem tanto. Nós temos aqueles que já, durante, bem dizer, uma vida na presença de Deus, já caminhou tanto, já aprendeu tanto, já passou por tanto perrengue, tanta dificuldade. E Deus deu crescimento. A igreja é formada de pessoas falhas, que estão sendo tratadas, trabalhadas por Deus. E Paulo, quando escreve aos crentes em Roma, ele está dizendo assim: vivam juntos, caminhem juntos, amem uns aos outros, orem juntos, estejam juntos nessa luta. É um momento de oração. E creio que, de forma prática, nós temos aqui 2 pedidos especiais. Nós temos outros pedidos, mas eu tenho 2 pedidos especiais aqui. Pedidos de oração. Dia 5, a Rosângela Domingues vai passar por uma cirurgia. E dia 5 também está programado o nascimento da Elisa, da filha do Eduardo. Colocar diante do Senhor esses pedidos. É um momento de oração, não é? Então, de forma prática, eu quero convidá-lo. E juntos, nós podemos colocar diante do Senhor esses pedidos. Com fé. Mas não se esqueça, Deus nos ama e Ele tem o melhor para nós. Sempre tem o melhor para nós. E a resposta de Deus, que é o melhor para nós, também o glorifica, é para a sua glória. Então confie e agradeça ao Senhor pelo sustento dEle sobre a sua vida. Nós teremos 2 orações. Então, nesse momento, eu quero convidar o diácono Renan para a primeira oração. Então, o diácono Renan, juntamente conosco,
Nós vamos orar por esses pedidos, esses dois, que é a cirurgia da Rosângela e o nascimento da Elisa, filha da Nil e de Eduardo. Vamos colocar diante do Senhor esses pedidos. Depois eu farei uma segunda oração agradecendo a Deus pelo tempo que passamos aqui e vamos receber a bênção. Senhor, nós agradecemos também pelo tempo que passamos na Tua casa. Obrigado por esse local. Obrigado porque com alegria podemos louvar o Teu nome e reconhecer as maravilhas que Tens feito. Reconhecemos que És Deus da história, o Deus que nos criou, o Deus que nos mantém vivos e o Deus que tem suprido as nossas necessidades. O Deus que nos alcançou com graça e quer nos usar também para alcançar muitos outros. Senhor, usa-nos. Senhor, nos incomode. Senhor, trabalhe em nós para que possamos fazer isso, ir, contribuir e orar, colocar diante do Senhor. Aqueles que estão levando o Evangelho em lugares distantes. Senhor, nos desperte a Tua igreja para que possamos orar uns pelos outros, pela igreja, pela expansão do Teu reino. Senhor, nos desperte para que possamos orar também por aqueles cristãos que sofrem, que são perseguidos por causa do Evangelho. Nos incomode. E que possamos nos unir nessa luta, que é a oração. Mas a oração é o encontro que nós temos com o Senhor. Então o Senhor trabalha em nós, nos desperte para essa necessidade. Levante uma igreja forte, uma igreja que confia no Senhor e uma igreja usada por Ti para ser luz onde só existe trevas. Usa-nos, Senhor, onde quer que estejamos. E que essa semana seja uma semana onde o Senhor nos incomode realmente a levar o Teu Evangelho, a não medir esforços, fazer planos para alcançar mais e mais pessoas para o Senhor. Então trabalhe no nosso meio, na nossa igreja, no nosso presbitério, na nossa região, na igreja de Cristo Jesus que se espalha pela face da terra. Desperta a Tua igreja, levanta a Tua igreja, em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Vamos receber a bênção. Que a graça maravilhosa de Cristo Jesus, o Filho, o amor de Deus o Pai, as ternas consolações, o poder, o renovo do Espírito Santo repousem sobre vós, povo de Deus, e sobre toda a igreja de Cristo Jesus, que se espalha pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.